E aí, pessoal, chegamos para mais um episódio do Choque Cognitivo. Um olá aí para você que está nos assistindo, está nos ouvindo. Eu sou Ariel e hoje eu tenho aqui a honra de dividir aqui esse programa com a Manu. Obrigada, Ariel. Olá a todos, a você que está em casa, seja de manhã, seja de noite, onde quer que vocês estejam nos assistindo. É uma honra estar aqui, dividindo esse espaço. E, bom, no episódio de hoje, nós queremos falar sobre a igreja na Venezuela, né? Vamos falar sobre lugares mais distantes, onde grandes desafios têm sido enfrentados. Nós queremos falar porque, afinal, muito se fala hoje em dia, atualmente, sobre a situação socioeconômica do país, mas o quanto disso é verdade, o quanto disso realmente retrata fidedignamente o que está acontecendo ali. E nós trouxemos, então, 2 missionários venezuelanos para estar conosco. Então a gente está recebendo aqui o missionário John Morales, que é venezuelano, como a Manu já disse. Pastor, há quanto tempo, pastor? 26 anos no campo venezuelano. 26 anos já no ministério do pastorado, né? Ele é diretor do Prega a Palavra, ali na Venezuela. Ele é responsável pelo ministério da APRE, é marido e pai de 3 filhos. E acompanhando ele tem aqui a sua querida esposa, Damaris Baca. Pastor, Damaris, sejam muito bem-vindos. Vocês podem se apresentar aí. Primeiro as damas. Olá, um prazer estar com vocês, dar a oportunidade a gente de poder compartilhar este momento. E aí, bom, eu sou Ana Maris, tenho um chamado missionário por parte do Senhor há muito tempo. Trabalhado junto com meu esposo aqui hoje, o pastor John, em fundação da igreja, sempre lá na Venezuela, em muitas áreas. E hoje estamos aqui no Brasil, fazendo pois esse trabalho também de divulgação do nosso trabalho lá. João Morales é meu nome, né? Já temos 26 anos no ministério e também estamos juntos. Temos feito algumas coisas bem interessantes de parte do nosso Deus. Juntos plantamos 2 igrejas. Temos também criado em parceria com irmãos brasileiros um seminário que atua desde o ano 2014 no campo venezuelano e 5 formaturas já feitas. Temos missionários no país da Bolívia, na cidade de Cobija. 2 casais que formaram no seminário estão atuando lá com 2 brasileiras também, chamadas Cris e a Duda. Legal. Coisas estão acontecendo muito boas no campo venezuelano. Além da crise, que é séria, muito profunda nossa situação lá, mas o evangelho está avançando de maneira extraordinária. E é isso que nós queremos focar. Glória a Deus. Como nós já comentamos no episódio de hoje, nós queremos discutir, comentar sobre as dificuldades que a igreja tem enfrentado ali na Venezuela. Então, eu gostaria de começar perguntando, principalmente, quais são realmente esses desafios, essas dificuldades que vocês têm enfrentado, têm vivenciado ali enquanto igreja, enquanto liderança, como tem sido para os cristãos venezuelanos a situação no país? Beleza, vamos ouvir nesse momento o lado feminino. Como é que uma mãe, esposa de um pastor, uma mulher, enxerga aquela situação e como ela lida com isso, né? Sendo uma mulher cristã, esposa de pastor, missionária no campo venezuelano. Vamos a conhecer o lado feminino da história, que ele falou. Então, nós como mulheres sempre temos a tendência de ficar um pouco preocupadas, né, por muitas coisas, mais quando temos filhos. E não somente com aquilo que tem a ver com a alimentação, também com o futuro. Pelo menos para nós tem sido assim. Temos vivido diferentes momentos na história. Hoje eu posso estar lembrando algumas delas e tenho na minha mente momentos históricos muito fortes, momentos de perdão. Imagina. Bom, então, nos momentos de crises, quando a gente tinha que lutar por
por procurar algum tipo de alimento, coisas naturais para nós, as mulheres, por exemplo, absorventes, que é algo tão natural como ir a uma farmácia, uma loja, um supermercado, um mercado, comprar, eu preciso um absorvente. Saber que esse não é tão seguro que você vai ter, sino que você tem que fazer. Falavam assim, olha, para o número da nossa RG, você tinha o direito de ir um dia a pegar aquele absorvente. Isso é um monte de mulheres com aquela necessidade tão fundamental para nós e tão parte da nossa intimidade como mulher. E ficar desse jeito foi muito horrível. Alimentos para nossos filhos, leite, algo tão essencial, tão vital, que uma mãe precisa dar leite para o seu filho. Conheço que muitas mães deram para os filhos, por exemplo, farinha, ela misturada só com água, e para ela fica mais mole. Farinha de trigo? Não, farinha milho. Ah, de milho. Farinha milho ou aveia. Sei. Só aveia cozida e liquidificada só com água. Se tem açúcar, poderia haver botado açúcar. Mas é desse jeito, assim foi. É um pouco complicado. Então, desse tempo, eu acho que nós ficamos imersos dentro daquela crise e somente como aquela correria de procurar uma coisa, procurar outra. Mas dentro de todo esse processo, eu não posso lembrar que tenha faltado alguma coisa, mesmo que tínhamos que estar procurando-la de um sítio a outro. Deus providenciou, como Ele quis, mas Ele fez. Então, nós só que podemos lembrar fidelidade de Deus nesse tempo, que foram os tempos mais difíceis. Hoje, por exemplo, temos outras preocupações, que nós não nos sentimos seguros dentro do nosso próprio país. Ninguém sabe quando algum funcionário da polícia ou da Guarda Nacional vai te pegar. Eles têm o direito de fazer. Nossas garantias constitucionais, fundamentais, elas não estão presentes hoje para nós. Então, essas são outras preocupações que nós temos também. Ela falou coisas muito sensíveis, né, que já vivimos, que hoje já enfrentamos. O pastor venezuelano, a família venezuelana em geral, não simplesmente o pastor, toda a sociedade, já passamos por tempos de crises políticas sociais, tentativas de golpe de Estado, pessoas que morreram em aquelas manifestações, logo esse período de fome, enfrentando, eu acho que a parte mais difícil de pastores e de famílias venezuelanas tem sido que os filhos têm migrado, por causa da crise política, procurar um futuro melhor em outros países, saindo sem conhecer aonde eles iam e como virá em um outro país. Então, essa separação, falamos uma separação prematura dos filhos indo embora, ficam na Venezuela a maioria idosos, crianças, adolescentes ou jovens que estão começando já na etapa de estudar a faculdade e talvez começar na tentativa de algum tipo de empreendimento, negócio para virar e ficar na Venezuela mesmo. Porque o venezuelano tem uma coisa interessante, ele não gosta de migrar, ele ama seu país. Quando um venezuelano migra, é porque já sente que não tem esperança, não tem futuro dentro do seu próprio país. Então, passamos a nível de famílias, essa separação de nossos filhos, outros foram embora. Graças a Deus, nossos filhos ainda permanecem conosco. Mas nós enfrentamos essa realidade, essa possibilidade deles sair do país e procurar um futuro melhor fora da nossa nação. Passamos por isso, a pandemia também atingiu muito, né? Várias famílias. Logo, agora nessa oportunidade, estamos de volta em uma inflação que está crescendo. Antes de a gente chegar aqui, o dólar estava, segundo o Banco Central da Venezuela, em 36,37 bolívares por dólar. Hoje já estamos por acima. E nesse sentido, está em 40 o dólar, basicamente 40, 41,
e o dólar paralelo está em 50. Entendeu? Quanto tempo mais ou menos o senhor Em lembra? 3 meses. 3 Já meses. vamos cumprir 3 meses. Se aqui a gente ficar a 3 de novembro, completamos 3 meses. Então, temos uma inflação galopante que já vai para um 12%. Então, antes de nos vir, compravam com dólares e bolívares. Mas só agora, com esse aumento, agora as lojas estão tentando cobrar em euro, porque o Nossa. euro está mais caro em relação ao Uhum. dólar na Venezuela. Então, está taxando hoje, agora, em euros. São as notícias que nós temos assistido. E isso é incrível, né? A economia nossa ha ido sempre acelerando a inflação. Teve controlado um bom tempo, mas está voltando de novo. E aquelas longas filas para abastecer combustível estão voltando de novo, que faz mais difícil a nossa caminhada e nos desenvolver dia a dia na Venezuela. Essa é a nossa realidade. E no aspecto financeiro, que é uma grande luta, né? Por exemplo, sigue taxado, sigue fixo um salário mínimo oficial que é em 130 bolívares, que dá como $3 e um pouquinho mais. $3. E isso seria, por exemplo, hoje, o que cobraria uma pessoa aposentada. $3 por mês, que dá aproximadamente uns 17,13 reais. Uma aposentadoria. Já pensou? Inês, uma aposentadoria de R$ 17? Essa é a verdade. Agora, um jovem, meu filho trabalha, minha filha trabalha e estudam. E trabalham na faculdade. E eles ganham um salário de $100 mensal. Só que $100 mensal, para ele se manter, não é suficiente. Sim. Uma pessoa, para poder comer no campo venezuelano, na Venezuela, ele precisa pelo menos de $115 mensal para ele somente garantir alimentação para ele. Entende? Se você ganhar $100 e tem que pagar passagem, pelo menos uma passagem ida e volta é $1 dia por dia. Você já está da sua renda, que trabalhou o mês todo, pegando só $70. Essa é uma situação bem difícil. Então, como que está a luta de um pai, uma mãe ou de um pastor e a esposa tentando lidar como fazer com o pouco, fazer rendir isso para alimentar a família? Esses são os grandes desafios que hoje temos a nível de economia. Desafios a nível de igreja do campo venezuelano. Temos. Uma das coisas que nós temos que olhar é que as nossas igrejas estão enfrentando hoje o êxodo da liderança também. Pessoas que estão fazendo parte da liderança, como eles não conseguem manter a sua família, e a igreja muitas vezes tenta dar uma aliviada, ajuda a liderança, mas não consegue, eles têm que ir embora. Então, o pastor começa de novo a preparar uma liderança e fica já uma carga de trabalho mais forte nas costas do pastor. Além de cuidar da igreja, cuidar da sua família, tem que agora começar de novo preparando uma nova liderança. Isso faz os novos desafios no pastorado. A igreja mesma não está conseguindo manter, pelo menos em nossa região e na parte ocidente do país, tem igrejas que passam $20 mensal, a que melhor passa são $150 mensal para o pastor, mas o restante tem que procurar, correr detrás disso. E isso é que nós estamos enfrentando os desafios a nível de igreja. Outro desafio tem que ver com a pregação do evangelho. Graças a Deus, o evangelho está sendo pregado e está sendo crido. Temos pessoas que o coração dele tem ficado mais fechado e outros mais mole. E o desafio, então, é aproveitar este momento para continuar pregando o evangelho e permanecer no campo venezuelano. Muito bom. E como resolver ou tentar lutar contra essa dificuldade? A minha esposa pode falar um pouquinho. Às vezes podemos ficar na tentação de
poder resolver com nossas próprias forças, né? Uhum. Mas a gente faz aquilo que tem que fazer, que é trabalhar, procurar conseguir o que tem que conseguir, mas o contexto de como lutamos com isso tem a ver muito com nossa fé, na verdade. Cada dia que eu tenho experimentado o seguinte: cada dia na minha vida só posso pensar, o Senhor tem providenciado cada dia. E sempre lembro do Salmo 103, que fala que tenho que lembrar aquelas coisas que o Senhor me deu nos tempos bons, lembrar suas bênçãos, para quando os tempos que parecem difíceis, lembrar que aquele Deus que me providenciou para mim aquele tempo difícil, hoje também providenciará. E amanhã também providenciará. Porque o Deus não muda nesse contexto. Eu posso mudar. Minha fé pode mudar. Mas Deus permanece fiel, firme. E esse é o que eu tenho que lembrar cada dia. Em cada coisa. Procurar uma medicina, procurar as preocupações nossas, tem a ver muitas vezes com as necessidades dos outros. Porque, por exemplo, aqui o pastor John, ele se preocupa muito por a vida de outros pastores, que se tem, que se não tem, e às vezes fica no telefone tempo muito, escutando, e isso também representa uma carga para nós. Como vai fazer fulano? Como vai ser sultano? Tal qual não tem comido. Algumas pessoas, nossas igrejas. Sabe que tem uma família dentro da igreja e você vê para eles? Você vê eles normal. Tem uma filhinha. Passar o culto, todo o culto, o serviço, sem comer. Porque não tinha sua casa. Uhum. E como que, então, muitas vezes nós temos nossa casa, nossas comodidades, nosso alimento, nosso café de manhã. Hoje hoje não vou para a igreja. Mas eles foram. Isso foi uma grande lição para mim. Sua filhinha estava com fome. E ela ficava, mãe, eu não quero comer mais feijão, porque era o único que tinha. Feijão preto. Tem uma semana comendo sem feijão preto. Acho que nem os brasileiros aguentariam isso. Passam uma semana inteira só comendo feijão preto. Só, de manhã, tarde e café, almoço e janta. É difícil, né? É difícil. Como mãe, como servos de Cristo. E essa família, eles são servos do Senhor. Eles têm compromissos na igreja. E eles foram. Eu posso ir. Amém. Posso. Então, de uma maneira mais ativa, no ano 2008, um pastor venezuelano me ligou e assim me falou com aquelas palavras assim: pastor, estou te ligando porque eu queria até dizer que estou saindo do ministério hoje. E aí eu fiquei muito apavorado, assustado, né? O que passou? O que aconteceu com você, meu filho? Ele falou: estou saindo porque não consigo já manter a minha família. Meu filho, que já acabou o ensino fundamental, está indo para o ensino médio. Só que ele está indo com as mesmas causas que ele já tinha naquele ano. E ele deu uma esticada, ele cresceu, né? E aquelas calças ficavam por em cima do tornozelo. Ficava acima. E aquelas outras crianças começaram a soar nele, né? E isso foi muito triste, sabe? Aí ele saiu. Pela graça de Deus, esse pastor está hoje no campo pastoral, está plantando uma igreja. Graças a Deus que ele recebeu ajuda da fora e hoje ele pode estar no ministério cuidando de muitas pessoas no campo venezuelano. Então, nesse ano eu criei uma confraternidade de pastores e igrejas batistas chamada A Graça de Deus. Começamos a nos juntar. Começamos a praticar o que nós chamamos o dízimo dos dízimos. Cada um de nós levava naquela época um dízimo, um salário, e compartilhávamos com aquele que estava mais
necessitado, que precisava mais. Então, aí orávamos, nós ouvíamos, orávamos pelas nossas necessidades, orávamos e juntos chorávamos, nos alegrávamos nas vitórias também, mas nos auxiliávamos. Aí, em uma oportunidade também, e fizemos outras atividades. Por exemplo, o pastor, quanto tempo você tem sem tomar férias? Cara, eu estou como 5 anos sem tomar férias. Eu estou com 10 anos, misericórdia. Como assim? Porque não tenho ninguém ainda para deixar na igreja, e não tenho recurso para sair. Então combinamos, gente, vamos botar aqui um pouquinho de dinheiro e você vai de férias e a gente vai tomar conta dos cultos, vamos fazer as pregações certinho, você vai. Isso foi muito bom para a família pastoral. Aí fomos crescendo, estabelecemos 4 objetivos. O primeiro objetivo dessa confraternidade é cuidado integral do pastor e da sua família. Cuidamos do pastor e da família dele na área emocional, espiritual, ministerial, no financeiro e também no formativo. Sonhamos com criar um seminário e no ano 2014 conseguimos fazer o seminário com parceria com irmãos brasileiros. Hoje estou correndo detrás de criar uma agência missionária que possa atuar aqui no campo brasileiro, focando no campo venezuelano, para pegar recursos e sostener pastores e novos missionários que estão sendo formados em nosso seminário para que eles plantarem igrejas e eles permaneçam no solo venezuelano. E nosso 4 objetivo tem que ver com plantação de igreja. Então, o pastor Paulo chega a Venezuela e o pastor Paulo Sérgio enxerga toda aquela realidade e fala: o que podemos fazer? Criamos o projeto APRE, Apoio a Pastores em Risco. Hoje tivemos na rádio um programa. Aí voltamos a falar sobre novamente as condições dos pastores e também encorajamos a outros a se engajar dentro desse projeto. Desde o ano passado para hoje, temos uma boa quantia de $25 para cada pastor. São 15 pastores que hoje estão recebendo só $25. Não resolve tudo, mas ajuda. Isso que nós estamos fazendo. E sempre nossa intenção é poder desafiar a nossos irmãos e igrejas no Brasil para elas entrarem no campo venezuelano apoiando pastores. Sabe, eu lembro aquela história no livro do Atos, quando a igreja de Jerusalém estava passando por aquela terrível fome. E aí os apóstolos falaram com o apóstolo Paulo: vai, mas lembra dos santos em Jerusalém. Lembra que eles têm necessidade. Vai. E Paulo compartilhava com as igrejas que ele plantou e outras igrejas para eles ser sostenedores, mantenedores desses irmãos lá. E a igreja de Coríntio mandava também essa oferta. Então, nossos irmãos no Brasil têm nos auxiliado para caramba no campo venezuelano. E Amém. Precisamos de todo o coração que mais pessoas se engajem dentro desse projeto. Amém. Bom, pastor, pessoalmente, como tem sido para o senhor, enquanto pastor, liderar, estar à frente de pessoas no momento de tão tamanha crise, né? Existem momentos de desânimo ou de dúvidas? E como lidar com esses momentos? Então, momentos de dúvidas, eu acho que todo servo do Senhor vai enfrentar. Uhum. Momentos de desânimo também aparecem. Não podemos falar que não temos momentos assim. Podemos lembrar na história bíblica como homens de Deus chegaram a ter momentos de muita tristeza ao ponto de não querer continuar, querer morrer naquela hora. Lembramos de Elias, né? Sim. Naquele momento quando Deus fortaleceu. Então, como nós lidamos com isso? Primeiramente, lidamos da mão do Senhor. Ele nos sustém. Nele encontramos nossa força, nele encontramos a sabedoria, a confirmação de que estamos no caminho certo. E para nós, eu falo assim, que toda a crise que temos enfrentado nos tem levado a conhecer mais a nosso Deus. Porque, por exemplo, se eu perguntar para vocês, me fala um pouquinho, me fala de um atributo de Deus que você conhece e fala, por exemplo, fala Deus é bom. Eu falo assim, Deus é bom. Por que eu falo que Deus é bom? Porque na minha vida, na minha caminhar, em momentos difíceis,
eu tenho vivido a bondade de Deus em níveis incríveis. Amém. Porque eu falo que nosso Deus sara, que Ele é sarador, né? Sarador, chamamos você? Curador. Curador. Por que nós chamamos que Ele é curador? Porque no momento da pandemia, no ano 2021, foi, né? 2020, 2021. 2021 a gente ficou doente, quase morreu minha sogra, ela estava doente, todo mundo em casa, aquelas pessoas que chegaram para nos auxiliar, muitos deles ficaram doentes também, mas não tinha nem hospital, nem clínica privada para me receber. Aí clamei a Deus uma noite e falei, Deus, o Senhor tem poder para curar. O Senhor ressuscitou a Lázaro. Mas se eu acabei minha carreira, me leva agora. Mas se não me sara, me cura, porque eu preciso cumprir aquilo que o Senhor me mandou. E dali começou uma recuperação bastante acelerada na minha vida. Eu agradeço a Deus estar hoje aqui. Então, as crises nos levam a viver por fé, nos levam a conhecer a Deus, nos levam a confiar nele, a crescer, a amadurecer em nossa vida. Como que a gente lida com essas coisas? Então, esses momentos de desânimo, esses momentos de dúvida, a gente consegue superá-lo através dessa confiança no Senhor. Agora, Deus vai confirmar no caminho. Deus tem nos confirmado que a vontade dele é que nós permaneçamos no campo venezuelano, cuidando de pastores, preparando uma próxima geração para que eles possam levar o evangelho além de nosso estado, além de nosso país. E pensar nisso. Hoje, o meu trabalho tem que ver com cuidado de pastores e preparação de uma próxima geração. Então, nós entendemos isso. Momentos difíceis temos vivido. Momentos de medo também. Mas o justo viverá pela fé. Amém. Amém. Bom, pastor, o senhor já citou, né, a APRE, tem prega a palavra também, que o senhor está à frente também desses dois ministérios. E falando sobre a APRE, o senhor gostaria de explicar mais o que é esse projeto? Já entendemos aqui o que levou à criação dele, né? Mas se o senhor quiser explicar melhor um pouquinho, é um apoio financeiro né, é um projeto para apoio financeiro aos pastores. O que motivou, né, essa necessidade, né? O que motivou a ter esse apoio financeiro aos pastores aí? Beleza, já falamos um pouco acerca da crise, respeito da crise na Venezuela. Então, temos pastores, as suas igrejas não podem mantê-los, eles trabalhando mesmo fora, pegam um salário de 100, 150 dólares por mês, que não dá para cobrir a despensa da família. Então, eles precisam de auxílio, de ajuda, por isso, apoio a pastores em risco. Consideramos que eles estão em risco porque primeiro, não estão conseguindo aquelas coisas que são mais básicas, que é a alimentação. Quando nós falamos de uma família de 5 membros, que eles precisam de R$ 2.870 por mês só para garantir a alimentação, então, e olhando para eles, que somente percebem 100 dólares, que vem descendo como R$ 571, então está muito aquém do que eles precisam. Sim. Então, se eles não conseguem se manter no campo venezuelano e sendo obrigados pela situação de, vamos falar assim, de fome mesmo, que tem que sair para, antes de ele ser pastor, ele é esposo. Ele é esposo e ele é pai de filhos. Sim. Então, o que vai fazer um pastor? Se nessa hora não consegue, ele tem que sair para procurar sustento de seu lar. Então, o APRE vem para auxiliar. O APRE foi criado para nós entrar no campo venezuelano e garantir que esses pastores permanecem. Um assunto que eu gosto de falar é que nós estamos fazendo convite para apoiar os pastores, não para que eles façam, porque já eles estão fazendo, sino para que eles continuarem fazendo aquilo que faz com grande alegria, mas também em grande sofrimento. Então, como que o APRE tem mudado muita coisa no campo venezuelano? Em todos esses anos,
De outras regiões, pastores têm ido embora, mas da confraternidade, nossa confraternidade, temos mantido nossos pastores no campo. E o APRE faz parte desse processo. Então, o APRE, ele é um incentivo até mesmo para aliviar a carga, ou Isso. então mostrar aos pastores que eles não estão sozinhos, né? Certo. Que tem pessoas que estão intercedendo ali na luta com eles. Bom, o pastor João Morales, ele é diretor, eu vou arriscar todo o meu espanhol aqui agora falando que ele é diretor do ministério do Predica la Palabra, em Venezuela, que é um ministério, né, um projeto muito grande. Ele começou aqui no Brasil, como Pregue a Palavra, tem a ver com a exposição da palavra de Deus, né, de forma verdadeira, eficaz, sem interpretações erradas. É um ministério voltado ao cuidado de pastores e que chegou a muitos outros países, tem chegado à Venezuela. Então, a minha pergunta que eu queria fazer é como que tem sido a estrutura, como tem sido a adesão dos pastores venezuelanos a esse projeto? Como eles têm conhecido e como isso tem impactado, tem mudado, tem alcançado o coração deles? Excelente pergunta. Prega a Palavra tem sido um bálsamo. Tem essa expressão? Sim, Sim, sim. Bálsamo, um alívio. um alívio no coração do pastor. Eu conheci Prega a Palavra no ano 2015. Estava fazendo Prega a Palavra em Boa Vista. Uhum. E aí viajava, juntamente com outros 5 servos do Senhor. E aí encorajei o pastor Rubem Alves, de Prega a Palavra, para ir à Venezuela e poder ensinar mais pessoas. Eles se encorajaram e começamos. E começaram ensinando em nosso seminário aos alunos do Seminário Batista da Venezuela. De ali tivemos nossa primeira formatura. Prontamente, enquanto estava atuando ali no seminário, que estamos atingindo aproximadamente entre pastores e alunos, atingíamos um grupo de 25 pessoas, capacitando-los na pregação bíblica expositiva, ensinando-lhes como interpretar a Bíblia e pregar a Bíblia de uma maneira conceitualizada, relevante e de uma forma que pudesse respeitar a intencionalidade do autor e generar no coração dos ouvintes aquele intento transformador do escritor bíblico. Então, ao chegar a Prega a Palavra, isso deu aos pastores uma ferramenta que na exposição bíblica da palavra em meio da igreja, eles já têm uma bagagem maior. Eles já agora podem pregar tanto no Antigo como no Novo Testamento. Eles podem pregar o livro inteiro, podem pregar passagem. E isso faz mais fácil, porque uma coisa, sabe? Um pastor pensava assim, Deus, o que eu vou ensinar agora? Qual é o tema que eu vou ensinar? A metodologia de Prega a Palavra, você pode pregar um livro, uma carta inteira. A igreja cresce em edificação, em conhecimento. O pastor tem um alívio porque ele sabe que tem um roteiro para seguir e não fica pensando que eu vou ensinar. Isso já é um alívio muito grande para um pastor, entendeu? Entendi. Agora, já estamos no ocidente do país, fizemos outra formatura lá. E hoje contamos com 10 pastores, professores que formaram com Prega a Palavra e que agora ele faz equipe conosco. Além disso, que interessante, nós já estamos dividindo o país em regiões para esses pastores atuar em regiões com o fim de atingir mais pastores. Hoje, nós temos um promédio de 100 pastores que estão sendo atingidos com Prega a Palavra. Mas aí uma coisa mais. Prega a Palavra em Venezuela agora tem um movimento entre as mulheres. E isso vai falar minha esposa. Sim, exatamente. Queria perguntar também a Damares sobre... Eu vi falar do Mestras do Bem. Isso. Como como correlaciona ou como se comunica com o Pregue a Palavra que é voltado aos pastores? Bom, aí nós tomamos as ferramentas hermenêuticas e escolhimos 4 livros. Efésios, Salmos, Abacuque. Jonas, Uhum. Salmos e Abacuque, nesse ordem. Por quê? Foi o seguinte, o livro a carta dos Efésios é uma carta que ela, para mim, significa ela como um livro de instrução que tem tudo.
um manual para tudo. Para quem tu eres, tua identidade como filha. E uma vez que você sabe quem você é e que é o que Deus quer que você se torne, então dá indicações para seu relacionamento com a igreja, seu relacionamento com seus filhos, a unidade do corpo de Cristo, seu relacionamento em seu trabalho, e, inclusive com a luta espiritual. Então, tem para tudo. Então, se nós estudamos o livro de Efésios, aquelas irmãs vão ficar com os alicerces para a sua vida cristã, sua caminhada cristã. Eu enxergo o projeto Maestra do Bem com áreas que são necessárias fortalecer na vida da mulher. Uma delas é começar com Efésios para fortalecer sua vida cristã. O livro de Jonas tem a ver com o ministério. Todos nós temos um chamado, todas nós temos um chamado ao ministério. Sim. E a forma de fazer o ministério tem a ver com o livro de Jonas, fazer o ministério como Deus quer que seja feito, um coração que agrade a Deus. Os livros dos Salmos tem a ver com nossas emoções, como nós podemos adorar a Deus através de nossas emoções, utilizando o livro dos Salmos. Utilizando também as ferramentas hermenêuticas, não somente como um tema, sino vamos aplicar as ferramentas hermenêuticas de Pregue a Palavra para estudar essas áreas dentro dos livros e cartas. E Abacuque, como ter esperança no meio do sofrimento. Porque as mulheres, às vezes, temos que lidar com muito sofrimento. Como nós podemos lidar biblicamente com o sofrimento? Por isso. Então, o Prega a Palavra, eu sei que ele é voltado ao treinamento de pastores, mas o Mestras do Bem tem que ser esposa de pastor ou qualquer mulher pode fazer parte? Qualquer mulher pode ser parte, porque todas nós temos um chamado, ser maestras do bem. Sim. Exatamente. Bom, o Prega a Palavra é um projeto importante, muito bonito, né? Até a extensão também do Mestre do Bem também. Alinha bastante com o objetivo do nosso podcast aqui, o Choque Cognitivo, que é de levar conhecimento bíblico sem interpretações erradas por falta de contexto cultural, que a gente vê muito contexto cultural na Bíblia, ou até de período, do tempo também, né? E o foco muito grande no ensino da palavra, né? No entendimento da palavra de Deus. Quais os desafios desse projeto na Venezuela, pastor? Difere alguma coisa do que a gente tem no Brasil? E como que é o sustento desse projeto também? Então, primeiro, como é o desafio desse projeto lá? Quais são as dificuldades? Temos na Venezuela, pelo menos uma região do país onde pastores já têm algum treinamento teológico. Muitos deles conhecem ferramentas de hermenêutica, de homilética. Sim? Mas prega a palavra é diferente. Apesar, vou falar assim, de aquelas ferramentas que são comuns com nossa metodologia. Só que prega a palavra vai mais além, porque não simplesmente ele enxerga questões de contexto, ou de estrutura, ou da ideia central da passagem, sino que ele trabalha também com teologia bíblica. A teologia bíblica se torna uma ferramenta de interpretação bíblica. E além, nós trabalhamos muito com aquela intencionalidade original do autor. Por que ele escreveu isso? O que é o que ele quer produzir na vida dos ouvintes com aquele que ele está falando? Por que fala desse jeito? Por que colocou aqui no para frente? Tem perguntas que a gente faz o texto, temos ferramentas, e uma dessas boas ferramentas de interpretação é fazer boas perguntas. Sim. Dentro de todo esse processo é enriquecedor. Sim. Entende? Então, prega a palavra é um diferenciado. Além dessa ferramenta, nós focamos no coração do pastor, do líder. E todos os temas que nós estudamos, sempre vamos ter uma aplicação pertinente para trabalhar o coração, porque prega a palavra persigue a transformação do coração do servo de Deus. O servo vai conhecer o que Deus pensa, como ele sente, qual é o objetivo de Deus nisso.
O alvo é ter um coração como nosso Deus. Por isso, prega a palavra é diferente. Agora, desafios. Temos regiões onde tem pastores muito preparados e muitas vezes eles acham que não precisa. Está entendendo? Sim. Essa é uma realidade que a gente enfrenta. Mas quando eles já conhecem a metodologia, eles entendem que pregar a palavra é diferenciado. Uma coisa que vem para abençoar a sua vida, para transformar não simplesmente um estudo, uma ferramenta. Sim. É um discipulado através de um estudo. E quando nós pensamos em outro canto, em outras regiões, temos outra dificuldade. Tem pastores que foram muito bem formados na plantação de igreja. São caras que nós chamamos feiras na plantação de igreja. Eles plantam igrejas muito bem. O que acontece? Que no preparo deles receberam pouca instrução sobre hermenêutica, sobre gramática castelhana. Então, para você ler a Bíblia e interpretá-la, precisa também conhecer de gramática. Sim. Tá certo? Sim. Então, aí temos as primeiras dificuldades, mas graças a Deus conseguimos vencer, porque esses pastores começaram a estudar gramática. E antes de cada módulo, olha só o que fizeram. Eles contrataram uma irmã que lhe ensinou gramática uns dias antes deles entrar em cada módulo. E foi bem bacana ver o progresso, o crescimento deles ali. Hoje, esses pastores têm transformado também suas igrejas através de ensinar metodologia. Temos uma igreja, se chama Igreja de Maracai, Igreja Bíblica de Maracai. O pastor aprendeu a metodologia, prega expositivamente em sua igreja, começou a preparar a liderança da igreja na pregação bíblica expositiva e passou para ensinar nos cultos de oração e estudo bíblico e colocou assim no quadro da igreja, colocou os princípios hermenêuticos. Toda a igreja conhece a metodologia para interpretar a Bíblia. E agora eles têm uma vantagem, porque cada decisão que eles vão tomar, eles procuram a Bíblia. E eles estabelecem um princípio que se chama permanecer na linha, que é o primeiro que a gente aprende. Você não pode ir por acima daquilo que a Bíblia fala, porque é legalismo. Se você vai por embaixo, é liberalismo. Entendeu? Tem que se manter na linha. Cara, e como tem transformado a igreja? Eu ter ensinado como estudar a Bíblia. E a igreja toda está entrando nessa direção. A Bíblia se torna a regra de fé e prática para tomar direção, para tomar decisões na igreja. Isso que eu gosto, eu me apaixono com isso. Glória a Deus. Bom, pastor, na verdade é para vocês dois a pergunta. Como que emocionalmente as pessoas têm chegado na igreja? É em busca de algum tipo de ajuda? Qual que seria o tipo de ajuda que eles buscam? As pessoas na igreja, quando vão a uma igreja, acho que procuram comunhão. Chegam procurando não somente uma satisfação de uma necessidade econômica ou alimentar. Quando a gente vive em uma situação de constante estresse, a gente fica perturbado, fica desesperançado. E é uma realidade para o venezuelano hoje. O venezuelano, ele tem que se no tempo, parte da sua idiosincrasia é ser uma pessoa otimista. Otimista sempre. Temos um ditado que fala que o venezuelano tem a fortaleza de se reír, não sei como falará isso em português, reír-se de sua própria desgraça. Rir da própria desgraça. A gente tem esse ditado aqui também. Então, parece que é algo comum a todos nós. E ele diz, não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas nós, no tempo, por o cúmulo de tempo e permanência em uma mesma situação, as pessoas ficam tristes, ficam angustiadas, desesperançadas. Uhum. E, por exemplo, o suicídio, ele tem aumentado no nosso país. Muitas pessoas têm se suicidado, muitas. Essa estadística para nós era quase que impossível, mas
um aumento. Então, as pessoas chegam à igreja procurando Deus. É uma coisa que eu tenho, que fiquei admirada e louvo ao Senhor, que neste tempo você tem todo um país, vou falar todo, a maioria, na verdade, de um país, clamando a Deus por uma salida para nossa situação. Seja católico, seja cristão, seja evangélico, seja qualquer pessoa, fale com qualquer um na rua, vai falar, só Deus pode nos livrar, só Deus. Então, que tem feito toda esta situação que as pessoas olhem para Deus como a resposta para a crise. E as pessoas chegam na igreja procurando uma resposta também. Para isso estamos, então, sabemos e conhecemos que só através do Evangelho que a gente pode, é nossa responsabilidade, ensinar que só em Cristo Jesus tem a resposta, não a satisfação da necessidade, mas sim a segurança de que nas mãos de Deus estamos seguros, assegurados, sabe? Não sei Sim. se me entende, não? Que, Protegido. Protegidos. isso aí, protegidos nas mãos de Deus. E as pessoas chegam na igreja, muitas com necessidades, e é uma oportunidade que Deus nos dá para ajudar ao próximo. E aí é que nós estamos também, devemos ficar de olho, como gosto dessa expressão, como ficar atentos quando você vê que seu irmão tem uma necessidade. Então, você vai fazer o quê? Nós temos feito isso. E é um privilégio que Deus nos tem dado para ajudar nossos próximos, nossos irmãos, em nossa própria igreja. Sim. Então, as pessoas chegam na igreja procurando consolo, chegam à igreja procurando escutar da palavra de Deus e ser esperançados, reconhecendo que só em Deus teremos alívio. Amém. E também, as pessoas, quando chegam na igreja, elas têm que encontrar um ambiente do amor, que se importa por elas, né? A igreja tem feito, a igreja venezuelana, não simplesmente a igreja onde a gente hoje é missionário da igreja Betel, a nossa igreja, ela tem auxiliado pessoas, tem feito atividades para abençoar a comunidade, e outras igrejas também fazem do mesmo jeito. E nós podemos louvar a Deus porque a igreja, em meio disso, tem sido aquele farol de esperança, aquele consolo que precisa um povo que está em grande opressão hoje. Então, é a atividade da igreja. Quando ela chega, graças a Deus, estão conseguindo aquelas coisas que elas estão precisando. Muitas pessoas chegam e aí cabe, né, como responsabilidade de estarem à frente, de aconselhar. E como lidar, como aconselhar quando as pessoas chegam com o desejo de ir embora? Aconselhar, assim, entre esse desejo de ficar e ajudar, com a necessidade de sair e procurar ajuda ou conforto para suas famílias. Difícil. Nós temos falado acerca disso. Quizás o ano passado para nós era proibido falar que ir embora. Mas esse ano aqui nós estamos também considerando. É difícil, né? Temos falado disso. Não é como que, bom, vamos sair agora. Vamos embora. Todo mundo, vamos. Pega o que puder, vamos. Não. Mas temos falado disso, dessa possibilidade. E nós ficamos tristes de falar isso. Porque estamos cientes da vontade de Deus para nós ficar na Venezuela. Mas também estamos cientes que não sabemos o que pode acontecer. Como a coisa vai, que pode suceder. Falamos entre nós, oi, quem vai ficar aqui? Sabe que isso aqui, quando eu escuto que alguém está saindo do meu país, pastor, alguma família que eu conheço,
Meu coração fica quebrado. Eu não posso processar isso, porque eu falo assim: quem vai ficar aqui, Senhor? Minha oração é: Senhor, quem vai ficar aqui para te louvar? Quem vai ficar nesse país quando todo mundo está saindo? Nós, como missioneiros, como conselheiros, como servos de Deus, temos que colocar nossa tristeza, nossa própria luta diante do Senhor para dar esperança a outros, aunque também é uma luta para nós. É complicado, é complicado. Temos que modelar a Cristo, sabe? Ensinar como tomar decisões, mas não podemos falar para ninguém: não vá embora, fique. Não posso falar isso. Sim. Não podemos, porque é muito difícil. É muito difícil. Como eu posso falar para alguém que está em necessidade? Não, você não vai dar certo, não vai dar certo. Fique, aguante. Fique. Muito complicado. Como vivimos, como aconselhamos quando alguém vem para falar, pastor, estou indo embora. A primeira coisa que nós tentamos levar as pessoas a pensar é a vontade de Deus. E isso é que nós temos perguntado para nós. Como falei, tivemos a oportunidade, em meio da grande fome, no ano 2017, ficar aqui no Brasil. Toda a família estava aqui. Nos ofereceram trabalho, casa, estudar na faculdade dos filhos. Tudo estava certinho. Mas a gente orou, perguntou ao Senhor, e o Senhor falou: vão para a Venezuela. E nós fomos com a confiança de que Deus nos ia sustentar. E é isso que Deus tem feito. Meu filho, no ano passado, foi, sim, tivemos fazendo algumas compras, e ele falou: pai, eu lembro, no tempo que a gente viveu essa crise, como Deus nos abençoou e como nós conseguimos ser de bênção para tantas famílias. Porque nós dividíamos alimentos, dividíamos dinheiro para abençoar a outro. Não faltou em nossa mesa o pão de cada dia. O Senhor abençoou nossas vidas e outros através de nós. Agora, nesse período, que foi difícil, antes de vir, falamos para nossos filhos: filhos, pai e mãe têm chamado de estar aqui no campo venezuelano. A gente não tem de parte do Senhor uma chamada para outro país. Mas você fica na vontade. Se você quiser sair hoje, somente fala que a gente vai. E eles responderam: sabe o quê? Orar. Porque esse é o nosso ensino. A gente sabe, nos faz lembrar. Pensa aí em Moisés, no Êxodo, capítulo 32, 33, 34. Fala que recentemente tinham feito aliança com Deus. E esse povo rebelde, no meio do deserto, tinha quebrado o pacto. E Deus falou com Moisés: Moisés, se afasta que eu vou acabar com esse povo aqui. E ele começou a interceder por aquele povo. E falou: Senhor, se você vai matar esse povo, tira meu nome. O que aconteceu? Ele começou a interceder e aí falou: Deus perdoou, limpou o povo e falou para Moisés: vai na frente porque eu não vou em meio de você, porque se vou em meio de você, vou matar todo mundo aí. E o que aconteceu? Moisés falou: Deus, se o Senhor não vai comigo, não me tira daqui. Isso foi um grande ensino. Onde estava Moisés? Meio do deserto. Com quem? Com o povo rebelde. Mas ele falou: se o Senhor não vai comigo, não me tire daqui, me deixa aqui no deserto. Então, o que aprendi disso é que se o Senhor não está em um lugar, eu não quero estar ali. Se Deus me fala que fica na Venezuela, é porque Ele está ali e é o melhor lugar para eu estar, porque isso representa a vontade de Deus para nós. Não adianta sair para outro país fora da vontade de Deus. Então, meu primeiro conselho para alguém que quer ir embora é: já você perguntou para o Senhor? O Senhor confirmou isso. E se diz sim, então vamos te ajudar. Conselhos. Uma das coisas que temos aconselhado, Ariel, quando a pessoa vai embora, fala assim: vou vender tudo. E vendem a casa. Uma casa na Venezuela hoje não tem o valor que antes tinha.
Uma casa que poderia custar $300.000, hoje você consegue comprar por $90.000. Nossa. Entende? Casas mais básicas, Uhum. você compra hoje por $6.000, $10.000. Casa bem, muito básica. Então, e nessa realidade, você vai vender sua casa para um país que você não conhece. Não vai comprar uma casa lá. E se não dá certo, você tenta voltar para sua pátria de novo, pelo menos vai conseguir sua casa. Esse é um conselho que eu dou, não venda sua casa. Pode vender tudo, mas não venda sua casa. E aí tem sido um bom conselho, porque alguns têm voltado, outros já foram, ainda permanecem longe, mas com a esperança de voltar, sabe? Esses seriam nossos conselhos de garantir. E uma vez que eles decidem sair, se estão saindo para cá, o Brasil, no caso de Angel, né? Chega aqui, falando com o pastor Adilson, a família vai chegando, se pode acolher, ajudar ali, faz parte do nosso papel. Muitos irmãos em todo o mundo estão sendo ajudados por outros que já chegaram primeiro que eles, faz mais fácil ser uma caminhada em um país diferente. Para contextualizar, o pastor falou do Angel, né? Porque nós temos na nossa igreja aqui no Brasil algumas famílias venezuelanas que vieram e que nós ajudamos, que nós cuidamos e que conseguiram se estabelecer aqui. É sobre o Angel que o pastor estava falando, Isso. né? Que foram, eles chegaram até nós porque nós os conhecemos através do pastor. Bom, de que maneira toda essa dificuldade, né, que vocês vivem ou viveram ali na Venezuela, moldaram a compreensão sobre o papel da fé na vida das pessoas? O que mudou na maneira de pregar ou de aconselhar os membros da igreja? Mudou muito. Eu acho que muitos textos da Bíblia se fizeram real para nós. Por exemplo, um desses, Santiago fala assim: se teu irmão vem e bate a porta da tua casa e te fala, eu tenho fome, não diga para ele, vou orar por ti, vai embora que Deus te vai abençoar. Quando você tem na sua casa, que compartilhe e dividir com ele. Sabe, chegou um momento que nós tínhamos alimento e falávamos assim, nossa, vai ficando tantos quilos de farinha que vai dar para essa semana. E chegava alguém. E aí lembrávamos desse texto. E dividíamos. E falávamos, vamos orar. E Deus vai providenciar para ti e vai providenciar para mim. Em outras oportunidades, tínhamos só para comer. Não conseguíamos passar para o outro. Falávamos, vem almoça conosco. Vamos dividir aqui alimento todo. Sua família, vamos fazer uma refeição. Vamos comer todo junto. Fizemos isso muitas vezes. Isso nos ajudou a crescer em fé, em amor, em compaixão, em dependência e interdependência. Porque quando você não tinha, você tinha que lidar com orgulho para bater a porta de teu irmão e falar, me ajuda aqui, não consigo. Então, tudo isso fez com que a gente pudesse praticar e ser semelhante a Jesus na área do amor e compaixão, misericórdia e dar com alegria daquilo que Deus nos providenciou. Tínhamos dia que dividíamos e aguardávamos para amanhã. Deus nunca deixou a gente passar fome. Isso aprendimos que eu gosto de falar assim, que os olhos de Deus, ele olha em toda a terra e ele procura aqueles que têm um coração perfeito diante dele. E que Deus, quando vê alguém que sabe compartilhar, que sabe dividir, que se importa por outros, ele faz de essa mulher e desse homem um canal de bênção para abençoar a outros. Não fique com tuas bênçãos. Compartilha. Compartilha. Tem uma grande bênção em compartilhar. Aí, para mim, significativamente, que tem me ensinado através do sofrimento tem a ver com conhecer a Deus de perto. Coisa que não tinha, como falou o Joe. De ouvidos, tinha conhecido a Deus. Mas agora Deus se tornou mais real para nós, porque Ele toma
Nosso sofrimento, nos aperfeiçoa, nossa fé cresce. Vemos Deus actuar em cada situação, o obrar dele em cada uma de nossas situações. Nós ficamos admirados de lo que Deus fez cada dia. Por exemplo, só uma breve história. Meu sobrinho precisava fazer uma cirurgia. A cirurgia tinha um valor de... Primeiramente, o médico falou de $800. Meu irmão não tinha, nem como. Então, posteriormente, chegado o tempo, foi lá outra vez para o médico e falou, bom, vou fazer tudo o que preciso para conseguir o dinheiro. O médico falou, bom, vou deixar a cirurgia em 600, consiga 600. O que meu irmão fez, começamos a fazer uma campanha de coleta, fez todo mundo. Começamos a botar no WhatsApp, os estados. $2 por pessoa. Você só precisa colocar $2. Começamos a fazer tudo. Cada dia. Em um dia, coletamos $100. Um dia. Nossa! Foi uma benção do Senhor. Em 2 semanas, logramos o objetivo a mais de $600. E ele tinha uma pessoa que ligou para ele. Olha, você é Jorge. Aham, eu sou. Você está onde? E ele ficou assim. Eu tenho que entregar-lhe um dinheiro. Mandaram para você. E ele falou, dinheiro para mim? Se para a cirurgia de seu filho. Foi, então ele falou, eu estou na igreja. E então foi um delivery, que a gente chama delivery. E entregou para ele um envelope. Uhum. Tinha $300. Nossa. $300. E ele ficou explotado na hora. Com certeza. Feliz, grato ao Senhor. O Senhor. Providencia, né? Isso. Nada. Como que a gente que não tem nada e aí em 15 dias já tínhamos tudo e ele foi ao médico, fizeram todo aquele pré-operatório e já, graças a Deus, meu sobrinho, ele foi operado. Imagina. Não tem como não ficar grato ao Senhor dentro disso. Esse é Como nosso não é Deus. Olha. São Real. relatos É. de momentos que foram difíceis, mas que fortaleceram a fé. Né? Claro. Nós percebemos que a crise, ela foi muito ruim, mas se teve uma coisa que foi boa, foi que ela uniu pessoas. Ela Com certeza. construiu uma comunidade que é grata por aquilo que consegue a cada dia. Com certeza. Qual foi um dos momentos em que se deu a conta, assim, que caiu a ficha da crise na Venezuela? Eu acho que quando começaram aqueles, para mim, no ano 2002, que começou aquele processo político de protestos contínuos, não foi tão grave porque nós tínhamos uma renda petroleira muito forte, o petróleo estava, acho que $100 um barril. Lembro muito, quase como que foi assim. Sim. E aí tínhamos, o sea, não se percebia todo aquilo que se estava, a grande tormenta, a tormenta perfeita que se estava formando. Não percebíamos, porque tínhamos ainda de onde pegar. Tudo bem. E aí, para nós, o mais difícil foi, iniciou com o governo do Maduro, quando iniciou novamente aquele protesto, muitas pessoas mortas. Eu lembro que ia para meu trabalho, que eu trabalhava nessa época, uma escola. Eu tinha que caminhar por uma avenida grande e ela parecia como um filme de guerra. Tinha filhos, alambres, como Sim, arames, De- com boas, de lado a lado, farpado. Farpado. Isso. de lado a lado da rua, como trincheiras. Desse jeito era que tinha que caminhar para chegar na escola, porque esse tempo se chama de guarimbas na Venezuela. Muita gente morreu nessa época, muita gente, jovens. Tem uma esquina, lembro uma esquina perto da uma escola, tem um mural, tem uma pintura feita na parede, com os nomes de muitos
mais de 30 jovens que perderam a vida. Muitos deles se tornaram emblema nos nomes deles. Então, essa aí foi complicado aí. Sim, a gente percebeu, né? Essa, vamos falar assim, quando já não produzia mais alimentos, alguns alimentos não se produziam na Venezuela, a renda petroleira, para aquele momento a gente tinha produção de 3 milhões de barris por dia. A hoje, nós chegamos a 900 mil barris por dia. De 3 milhões, 900 mil baixou muito a empresa. Sim. Aqui Então, da Prússia e o valor também e do tudo isso barril. fez com que eh, algumas coisas aconteceram. Depois complicou mais. O cenário político internacional também complicou muito a nossa situação como venezuelanos. Mas em tudo isso, Deus foi fiel. A ficha caiu quando já você começou a ver que faltou alimento, que já não tinha combustível, Que viajar para o Brasil para comprar sim, que tínhamos que viajar. comida, 12 horas de viagem, Nossa. quase 700 quilômetros Para em nosso divisa. carro para a na divisa ia para Caraima ou na Boa Vista. 820 quilômetros, ida e volta. Comprar aquele E no momento que o monte de comida. combustível já estava aumentando muito de valor. Muito. E escasseou. Na época de pandemia, quando eu fiquei doente, eu cheguei a comprar a $5 um litro. Nossa. Pela escassez. Precisávamos, eu comprei 100 litros, uma oportunidade, pagamos $500 por 100 litros de combustível. Na promoção. Imagina. Isso foi horrível naquela época, Sim. mas precisávamos movimentar para comprar oxigênio, para atender a família. Minha sogra, minha própria vida, os outros estavam em casa. Cara, foi difícil. Muito difícil. Tem mais alguma consideração que vocês querem fazer? Algo que está no coração de vocês, que vocês querem compartilhar? Bom, eu posso falar o seguinte: eu conservo minha esperança, porque minha esperança vive, minha esperança é Deus. Amém. Eu não acredito em pessoas. Hoje eu não ponho minha esperança em pessoas. Minha esperança está em Deus. E tem me ensinado a viver nesta temporalidade como ela é, temporal. Minha vida está nos céus. Minha cidadania é celestial. E nesta temporalidade da vida, eu não vou investir minha vida como se essa temporalidade fosse eterna. O eterno vem depois. E o eterno está em Deus. Então, entender isso tem me ensinado a ser paciente nesta época, a ter tranquilidade, sossego. Mesmo que todo está... O Senhor volta pronto. O Senhor volta pronto. Então, eu quero citar Atos 20, 24, que é o texto versículo visa para a minha vida, né? Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que completa minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém. Esse é nosso foco. Peço que estejam orando. Quero encorajar a todos os nossos ouvintes hoje para que eles possam orar e de alguma forma nos ajudar e apoiar no projeto APRE, sendo nossos mantenedores e ajudando a manter também os pastores no campo venezuelano que cumprem com uma missão. Estamos lá cientes de todos os desafios, mas plenamente convictos de que Deus nos tem chamado e esse Deus que nos chamou nos vai sustentar, seja Amém. através de um emprego, seja através da igreja venezuelana, seja através de nossos irmãos no Brasil. De qualquer jeito, o Senhor sempre dá sua provisão. Amém. Eu queria também terminar perguntando, né, como as pessoas podem entrar em contato, caso elas queiram ajudar, enviar alguma quantia, como entrar em contato com Então, o senhor? primeiro pelo SAP,
pelo WhatsApp. Hum. Meu WhatsApp tem que botar o símbolo de mais 58 424 914 5855. Ali entra em contato comigo e meu Pix do Banco do Brasil é 703 678 672-81. Ali você pode fazer sua contribuição, pode comunicar pelo Zap. Ali eu quero ser contribuinte mensalmente para apoiar a sua família no campo venezuelano e ajudar outros pastores também. Aí então nós vamos encaminhar a essas pessoas que se tornam parceiras, caminhar para um grupo chamado Ministério APRI Venezuela. E nesse grupo de WhatsApp, a gente bota as informações respeito ao campo venezuelano e o trabalho feito por cada pastor que faz parte da nossa confraternidade. Dessa forma você pode engajar sendo parte desse ministério lá. O pessoal de mídia é incrível, vai colocando as informações na tela. Sim, a gente põe na descrição também do vídeo e do Spotify também, aí eles vão ter acesso às informações tudo certinho. Também. Obrigado, gente. Nós queremos agradecer pela participação, por ter nos poupado um tempo para estar aqui com a gente. E acho que estamos terminando por aqui mais um episódio. Também, Daniel? É isso aí. Você que está nos ouvindo, está nos assistindo, não esqueça de seguir o canal, ativar as notificações, curte, comenta, compartilha, pode mandar a pergunta também e corre lá nas nossas redes sociais do Instagram também, Choque Cognitivo, para interagir e vem vir muito mais conteúdo aí pela frente. Pode mandar mais perguntas pra gente lá. Compartilha, ajuda o nosso canal a crescer, a atingir mais pessoas e mais vidas. E é isso. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio aqui no Choque Cognitivo.